direto da maneira como, da composição do Congresso e a maneira como o Executivo se relaciona com o Congresso. Não tem jeito. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Nosso sistema político atual, embora a gente vote, tenha um voto para votar num candidato e num partido, eu não tenho dúvidas em falar para vocês que o voto mais importante, esse seu voto mais importante é o partido que você está votando. Até porque um deputado individual não faz nada no Congresso. O Congresso tem 513 deputados. O que um deputado individual pode fazer? Ele pode apresentar projeto de lei, pode discursar, pode votar. Agora, se ele não tiver nenhum apoio partidário ou da coalizão, o projeto de lei que ele apresentar vai ficar parado, que é o que mais tem. O discurso ninguém vai ouvir mesmo. E o voto dele conta muito pouco sozinho. Tem que ter articulação. A única chance de um deputado individual fazer diferença no Congresso é se ele ocupar um posto de liderança institucional. O que é isso? Uma presidência de comissão, presidente de uma Câmara, ou um relator de um projeto importante. Mas para isso ele não vai conseguir sozinho, ele vai conseguir com o apoio no mínimo do partido dele. Então, é muito importante perceber, e aí é algo que eu estou vendo que está sendo muito pouco discutido nessa reforma política, que dentro do processo legislativo, os partidos são os atores principais. Independente de você votar no candidato partido, independente do partido ser fraco na arena eleitoral, de você votar por identificação com um candidato, quando esse candidato vai para o Congresso, ele tem que lidar com o partido dele. Então você tem que escolher um partido que represente você de alguma maneira. Né? Então aí eu já vou dar meu pitaco sobre o sistema eleitoral e sobre essa questão. O argumento principal do voto distrital um dos argumentos é que você vai entender o sistema e que você vai poder controlar aquele cara. Mas aí eu lanço uma pergunta para vocês: como você controla um cara que não tem o poder de fazer nada? O que você vai exigir de um cara que não pode nada? Sozinho ele não pode nada, ele pode com o partido dele, ele pode dentro de uma coalizão. Então, na minha visão, esse é um palpite meu, existem outras opiniões, faz sentido a gente controlar partidos. Partidos têm poder, deputados é importante também, mas você exigir de um deputado que ele tenha, um em 513, faça alguma coisa realmente relevante dentro do Congresso sozinho, é irreal. Né? Então eu acho que é por aí, por isso que eu defendo um sistema em lista, para chamar a atenção da importância de se votar nos partidos. E também para que os partidos, como diz o Bruno Reis, os partidos saiam do armário, os partidos tenham que dizer alguma coisa para a gente. Né? Porque eu estou falando aqui, eu consigo entender o comportamento de alguns partidos no Congresso, outros não. Esses partidos que estão cada hora numa coalizão, eu não sei muito bem o que esses partidos querem dizer. Eu quero que eles me digam. Eu quero um horário eleitoral que eu possa entender o que cada partido quer propor, discutir ideias. Porque eu não consigo entender ideias de 513 pessoas. É preciso organizar o debate. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu queria falar é sobre a regra das coligações. E atualmente no Brasil, né, nós temos um sistema, como é o sistema proporcional de lista aberta, e as coligações elas contam como se fossem um partido. Então, um partido coligado para a eleição proporcional, quando você vota no partido, ao invés do partido ter que alcançar o quociente eleitoral para poder eleger um deputado, a coligação precisa alcançar, e os deputados mais votados da coligação que são os eleitos. Isso pode ser montado algumas coisas boas e outras ruins. O principal problema, talvez, é que a coligação eleitoral ela não vale para o período pós-eleitoral. Então, o partido pode estar coligado, o PMDB pode estar coligado com o PSDB na eleição, chegar depois e entrar para o governo. E aí, isso é complicado para o eleitor, né? Quer dizer, imagina que na eleição de 2002, por exemplo, o PMDB não estava coligado com o PT em alguns estados.
Imagina, por exemplo, um estado que o PMDB estava coligado ao PSDB, você votou num deputado do PSDB porque você pretendia, vamos supor, a eleição de 2002, você votou no Serra, votou num deputado do PSDB, ou você queria que o Serra fosse eleito e esse deputado fizesse base, fosse da base do Serra, ou você queria que ele fosse oposição ao Lula. Mas, pela regra da coligação, o voto desse deputado acaba ajudando outro deputado a se eleger de um outro partido, do PMDB. Chega no momento da pós-eleitoral, o PMDB faz a coalizão com o PT. Quer dizer, aí é um desastre. Votei num cara com uma coisa e acabei, mirei numa coisa e tirei na outra. Né? Então, eu acho que, do jeito que está, a regra das coligações é muito ruim. Porque a coligação não te dá uma ideia do que vai ser a coalizão de governo. Então você pode votar enganado. Eu prefiro... ao que a coalizão tem, que pode ser considerado bom, é que ela muitas vezes serve para pequenos partidos driblarem o quociente eleitoral. O que quer dizer isso? Né? Um partido que é pequeno, no Brasil não tem cláusula de barreira, mas o quociente eleitoral funciona como uma barreira de fato. Se o partido não tem o número mínimo de votos para eleger um deputado, ele fica sem representação. Você pode se coligar, por exemplo, o PCdoB usou muito essa estratégia coligando com o PT no Brasil inteiro. Lançava poucos candidatos, ou às vezes um candidato só para ele ser muito votado, atingiu o quociente eleitoral com o PT e esse cara era representado. Se esses partidos têm uma afinidade ideológica, uma afinidade programática grande, isso não é um problema. Mas isso não é sempre o caso. Então, eu acredito, em relação à regra que está agora, eu prefiro até a proibição. Uma alternativa interessante que foi elencada na tentativa de reforma política que passou no Congresso em 2003, na PEC de 2003, era a criação do Instituto das Federações. O que era isso? Nas coligações para deputado federal, seria obrigado aos partidos que mantivessem aquela coligação, se transformasse em coalizão de governo por 3 anos. Quer dizer, se você estava junto com o partido na hora eleitoral, você tinha que, seja governo, seja oposição, você teria que estar junto com ele também. Eu acho interessante, mas a minha opinião específica sobre coligações, eu sou favorável para eleições proporcionais à proibição. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos ainda que tem a ver com o sistema partidário e reforma do sistema eleitoral, que são os seguintes. Um dos argumentos também do voto distrital é que ele vai reduzir o número de partidos, né? Que pode ser visto como uma coisa boa ou pode ser visto como uma coisa ruim. É bom lembrar também que, como os partidos têm votações muito diferentes nas regiões do Brasil, então isso não necessariamente vai acontecer. Vai acontecer em alguma medida, mas isso não vai acontecer uma redução drástica. Para vocês terem uma ideia, vocês podem olhar para o Senado brasileiro. O Senado brasileiro tem um sistema de voto majoritário, em que tem eleições que você elege um senador e outro que você elege 2 senadores. Quer dizer, é um sistema de voto majoritário com uma magnitude que varia de 1 ou 2. Mesmo assim, o número de partidos do Senado é grande. Né? Quer dizer, então não seria uma redução que causaria uma grande diferença. Quando a gente analisa os blocos de partidos, a gente também se pergunta, quer dizer, sim, você poderia ter menos partidos, mas você vai continuar tendo um bloco de partidos de esquerda com uma certa coerência programática, um outro bloco de centro e direita, PSDB e democratas, com uma certa consistência programática. E esses 3 blocos vão continuar, nenhum deles vai se diminuir com isso. Entendeu? O PMDB não está com o menor medo de distrital, voto distrital. Então, quer dizer, o problema da coalizão, ele tá ligado muito à relação do voto que você dá para o executivo e o voto que você dá para o legislativo. É importante você entender que, independente de você achar que o partido não significa nada, você não se identifica, que os partidos são todos corruptos, mas existe diferença entre os partidos e dentro do Congresso os partidos são os atores principais. Então,
Então, mesmo que a gente mudar para voto distrital, que a gente falar assim, não, agora estou votando nesse cara, mais importante que isso vai ser o partido desse cara do voto distrital. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para essa questão. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui hoje e espero ter... Fiquei com a impressão que eu confundi muito mais, que eu expliquei alguma coisa. Mas, bom, fica aí aberta as perguntas. Agora a gente vai abrir para o debate. Aí eu queria pedir para quem tiver alguma coisa para falar, pergunta, para fazer uma fila aqui, fazendo favor, para a gente poder organizar. Mari, você não quer pegar as cadeiras pra frente, porque o sol vai bater nesse ponto daqui a pouco de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos arrastar a mesa, Tira a água. Vou passar esse aqui pra cá, tira a água lá pra gente. Esse veio o próximo, Mais ninguém? Ontem tinha tanta gente. Vou chegar pra lá. Tá pegando? Oh, mas eu acho que Tá, então vamos combinar de 3 em 3 perguntas e cada pergunta com no máximo 3 minutos de fala, pra gente conseguir fazer todo mundo falar e os professores poderem responder. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Antônio Aranã, da Pedagogia, e na fala do Tiago agora, alguma coisa que me incomoda bastante é o seguinte: quando ele disse que não é impossível haver contradição das propostas de PT e PSDB a nível nacional. Eu não acredito dessa forma, porque em Belo Horizonte a gente tem uma administração pública que simplesmente é o resultado do que PSDB e PT quiseram. E uma outra fala dele também é que um deputado federal não pode fazer nada, um deputado só não pode. E nós estamos vivendo um momento, por exemplo, o momento das PECs, né? Foi derrubada a 37, tem uma 215 aí que a gente quer derrubá-la, e uma 33. E o nascimento das PECs são o nascimento da vontade de um deputado. Só um deputado, e eles se organizam e criam propostas de emendas constitucionais. Então, poder, ele pode sim, depende de quem. Quem colocarmos lá para ele fazer e de quem ele vai ser cobrado para ele fazer. Porque eles estão lá para isso, para ser cobrado, né? Se não cobrar, eles não vão fazer nada. Mas se cobrar, eles fazem, né? Ou para o bem ou para o mal. O importante é fazer. E uma outra coisa, também, eu acho, é bom a gente pensar as nossas organizações partidárias. Eu não sou filiado a nenhum partido, né? Acho que tem 30